Aí depois que a gente já fez aí, vimos o vídeo, eu creio que todos vocês, e agora é o momento dos colegas até ajudar, e a professora, né, quem não entendeu, quem de vocês gostaria de comentar, ou até mesmo perguntar, o que seria trabalho escravo? Quem for falar, levanta a mão. Fala, Cauã. Trabalhar para os outros? Seria só isso mesmo? Não. Trabalhar, tipo, de não assinar carteira, não receber nada, só trabalhar a troco de comida. Trabalhar a troco de comida. Quem levantou a mão? Quem mais? Quem gostaria de comentar? Fica a critério, gente. É interessante que vocês participem. Alguém mais gostaria de comentar o que seria o trabalho escravo? Trabalhador? O que seria? São pessoas que trabalham de graça, em troca. Aí às vezes até as pessoas batem nela, morrem. E também são pessoas que são boas, mas as outras pessoas que pegam ela para trabalhar, não dão dinheiro, dão comida, mas só uma vez no dia. Que eles pegam o pessoal que fala que vai dar uma coisa, e aí o moço vai, só que quando chega lá ele tem um serviço e só deixa eles comer de novo. Fala. São pessoas que os outros pegam para trabalhar sem ganhar nada. Eles trabalham para ganhar um prazo por dia, uma pessoa por dia, e eles chegam a morrer ou eles matam. Fala. Que eles pegam para trabalhar de graça e se eles quisessem comer, eles tinham que ir atrás da comida deles. Comida parecida tipo uma pessoa que eles pegam para trabalhar, daí se eles quiserem a própria carne dele, eles caçam e às vezes eles batem ele até a morte. Fala, Eloá. E quando, por exemplo, eles querem alguma coisa, os patrões levam, mas eles dão um dobro, eles descontam do serviço deles o dobro. Eles têm que pagar pelas coisas, né? Fala. Quando eles quiserem alguma coisa que o patrão quer ir buscar na rua, o patrão busca, só que depois ele coloca um preço a mais. Vocês? Quem que levantou a mão? Vai, Vitor, aparecer. Fala. Ele dorme em barraca e barraco de lona? Não tem comodidade, né? Não tem... Fala, Cauã. Eles trabalham, aí só que daí eles não ganham nada e quando eles querem comer comida, eles têm que ir atrás. São sem condições. Tem outra pergunta que a professora quer fazer para vocês, é o seguinte. A outra pergunta é da seguinte maneira. Que seria o que seria trabalho escravo. Agora eu vou perguntar para vocês. Quando acontece o trabalho escravo? Quando acontece? Em que momento que nós podemos perceber que tem um trabalho escravo? É só no campo? Não. Na cidade também? Mas quando que acontece esse trabalho escravo? Quando Fala, Carol. ele está pobre, Parei que nós já voltamos. Fala. por exemplo, eu escrevo lá uma coisa dizendo, eu vou te dar tal coisa, se você trabalhar pra mim, tal. Vai ter uma vida ótima. Mas quando a pessoa chegar lá, não, ela trabalha duro, não recebe nada em troca. Isso seria trabalho escravo na cidade ou no campo. Fala. Aconteceria se ele ficar sem papo dele e trabalhar para outras pessoas. Ficava o quê? Pobre. Pobre? Mas deixa eu perguntar para vocês. Qual que é a ideia de ser pobre para vocês? O que é a ideia de ser pobre? É tipo uma ideia muito ruim. Hã? Uma ideia muito ruim. Não. Tipo, você ficar sem nada. Deixa eu falar para vocês. Ah, É tipo você roubar as coisas e
Olha, a professora vai dar uma ideia para vocês. Até agora eu perguntei o que seria ser pobre. Eu já vou explicar para vocês. Fala. Tipo, ele não tem comida e não tem dinheiro e não tem nada pra beber e nem pra comer. Tá, pobres, gente, pobre. Ó, coloca na cabeça de vocês. Todos aqui são pobres. Inclusive a professora. Por quê? Porque a pessoa pobre é aquela pessoa que ela tem direito de ter uma vida digna, de ser assalariada, de ter o seu trabalho, de ter o seu pão de cada dia. Mas, por que ela é considerada pobre? Porque os bens que ela tem não faz com que ela pare de trabalhar. Porque se ela parar de trabalhar, ela passa fome. A pessoa, então todos nós aqui somos pobres. Agora eu mesmo, se eu parar de trabalhar, vai me faltar dinheiro para me pagar minhas contas. Vocês estão entendendo? Sim. Agora, o que acontece? É isso que a professora quer perguntar. O que leva uma pessoa a ter a vida, optar, se sujeitar, né, à escravidão? O que leva? Primeiro, a necessidade, quando ele vê a família fazendo o quê? Passando fome. Então começa a pesar a responsabilidade que ele tem que ir em busca disso, né? E aí se sujeita. O desemprego, a miserabilidade. O que é isso? A miséria, né? A miséria. Alguém mais gostaria de falar? Então quem falou aí que quando ele é pobre, pobres nós somos. Mas nós temos que ser pobres o quê? Com dignidade, né? O que é pobre com dignidade? O que seria pobre com dignidade? Tipo, você trabalha. Trabalhar e o que mais? Ter respeito. Ter o que comer. Sim, mas qual que é o principal? Ter o que beber? Não, qual que é o principal? Oi? Ter o sustento? Mas sim. Qual que seria a dignidade de ser pobre e ser respeitado? Qual seria? Sim, mas primeira coisa, ter um trabalho e ter os seus direitos respeitados. Primeiro deles, carteira assinada. Né? Primeiro dele, carteira assinada. Segundo, né? Exigir os seus direitos. Exigir os seus direitos. Ter oportunidade, não é isso? Ter oportunidade. O que é oportunidade? Além de você trabalhar e sustentar a sua família, ele ter capacitação. Qual que é a capacitação? Você está numa empresa e essa empresa te deu a oportunidade para você aprender outra profissão. Para você melhorar lá dentro. Para que seu salário seja aumentado lá. Não é isso? Então, isso é ter seus direitos respeitados. Aí é não deixar se escravizar, tá? A outra pergunta, deixa a professora fazer. Eu quero ouvir vocês falarem mais. Estão falando muito pouco. Ó. Outra coisa. Última pergunta. Depois do que nós vimos aqui hoje, dentro da família de vocês já presenciaram alguém que sofreu? Foi escravizado? Sim. Então vamos lá que vocês vão contar a experiência de vocês. Fala. A tua avó? Você quer contar a experiência dela? A mãe dela escravizava ela? Fala, Lana. Quando ele era solteiro, minha avó fazia ele carregar um monte de tora. E tora? Não, mas aí trabalhava. Mas ele era remunerado por isso? Ele ganhava por isso? Não. O cara tava passando na rua, daí ele tava com fome, daí ele não vontade de comer. Daí ele contou a história dele que ele trabalhava com um cara que eles mexiam com madeira, assim, todo tipo de madeira. Daí ele falava que quando chegava no final de semana, ele sempre pegava a madeira e passava entregando
Quem mais que sofreu? Fala, Eloá. A minha mãe, quando ela era mais nova, ela trabalhava tipo diário, mas ela não recebia. E não era interessante. Mas daí ela trabalhava de graça? A troco de quê? Era meu avô que ia acessar, mas não ganhava dinheiro. Alguém mais quer falar alguma experiência que teve? Hã? Se vocês prestarem atenção, né? Não fica muito longe. Mas tá beleza, então. É isso aí. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Essa é a nossa roda de conversa. Agora, o que a professora vai fazer? Quando lá passou, tipo, que... Uma pergunta, era só, tipo, os negros que sofriam isso lá na... Olha, a escravidão no Brasil começou com os negros, né? Começou com os negros. Hoje, não é só os negros, né? Hoje, qualquer sujeito, qualquer sujeita, qualquer cidadão, qualquer cidadã que tiver, vamos dizer assim, passando necessidade, principalmente aquele que tem família, né? Ele ou ela acaba se, digamos assim, se sujeitando ao trabalho escravo. Professora, Ah. as crianças, quando eram levadas para fazendas, se ela não fizesse, ela também levava Os escravos? as crianças. As crianças, com certeza, todos eram escravizados na época da escravidão. Mas eu não quero que vocês foquem naquela época. Aquela época lá foi para vocês conhecer a história. Eu quero que vocês foquem a realidade de vocês. Com aquelas características? Tipo, que era escravizado. Sim, hoje em dia, principalmente nas regiões longínquas do Brasil, as crianças também sofrem escravismo. Por exemplo, pegam serviços pesados para trabalhar no corte de cana, fazer carvão, em diversas situações, e que às vezes tiram o direito deles virem para a escola. Porque o que vai combater a escravidão no Brasil atual, da modernidade? Educação. Você ser instruído. Você ser instruída. E peraí, se você perceber, a partir do momento que você vai ter um trabalho e que tu vai ser sujeito à escravidão, conhecer as leis, buscar ajuda e não deixar se escravizar. Não deixar, peraí, qual que vai ser meu salário? Meus direitos estão sendo respeitados? Eu vou ter carteira de trabalho? O que vai acontecer? Né? Ter esse detalhe. Quando você vê propostas muito boazinhas, nossa, você vai trabalhar para mim, você vai ter isso, muita coisa. Muita coisa. Você fica esperto. Por trás tem um escravista. Você está falando muito baixo, eu não estou te ouvindo. Um velho que a minha mãe conhece, o pai dele, a mãe e o pai dele morreram de acidente. E aí, ele contou a história dele. Agora, ele já foi chegado, ele faz 50 anos. Ele pegou e começou a trabalhar, mas aí, o pessoal não pagava, ele só fazia de... A troco da comida? A troca da comida. Então, tem que tomar muito cuidado. Mas então tá beleza. Vou encerrar o nosso vídeo. Por quê? Porque depois nós vamos usar isso aqui.